Fala pessoal, vocês estão bem? Estou aqui novamente para falar sobre um pouco, dos conceitos de realidade virtual, de imagética motora graduada ou daquilo que eu trabalho hoje em dia para com os pacientes, na reabilitação, na prevenção, em toda essa abordagem que nós temos no dia a dia, certo? Bem, quando a gente faz um comparativo, por exemplo, das terapias atuais, principalmente com os pacientes que nós temos crônicos, com os pacientes com dor complexa, nós pensamos o quanto que talvez a nossa terapia, a nossa conduta seja entediante, certo? Errado eu não estou. Além disso, quando a gente tenta usar da empatia para entender ou tentar ali ter conhecimento sobre o que o paciente sente, sobre o que o paciente vivencia, e entender toda essa percepção, toda essa sensação e aquilo que ele passa no dia a dia dele, principalmente quando em tratamento, nós pensamos o quanto que talvez nós precisássemos mudar a nossa forma de terapia, a nossa forma de atuação e intervenção, certo? Quando nós pensamos nessas técnicas em que nós utilizamos de forma repetida ou sessões que se tornam maçantes, repetitivas, monótonas, nós pensamos o quanto que isso pode ser engajador para o paciente, o quanto que ele se envolveria nesse tratamento ou até a gente se envolveria no tratamento se fosse com a gente, por exemplo, certo? O processo de reabilitação não é um processo já legal. Já não é um processo, na maioria das vezes, confortável, E não é um processo em que deixa a gente necessariamente com vontade de participar, porque na maioria das vezes pode ser um processo doloroso, um processo que vai contra as minhas crenças, contra as minhas expectativas e principalmente nem sempre é algo que acontece no sentido de só diminuir a minha dor, só melhorar a minha função, ou seja, isso pode modificar ou oscilar ao longo do tempo. Bem, quando nós pensamos, por exemplo, em pacientes com síndrome de dor regional complexa, pacientes com dor fantasma, pacientes com dor lombar crônica, pacientes pós-operatório com uma dificuldade para a reabilitação, seja do movimento, seja da sensibilidade, seja até do comportamento de se expor, nós percebemos que os resultados não são tão positivos quanto nós gostaríamos ou demoram muito para acontecer. Por que será que isso acontece? Será que nós estamos avaliando todos os aspectos necessários para a intervenção ou intervindo de uma forma mais efetiva? Quando eu penso em realidade virtual, por exemplo, quando eu consigo expor o paciente frente a uma situação sem necessariamente expô-lo fisicamente, quando eu consigo simular o ambiente e através disso fazer a interação do indivíduo com o videogame ou com a tecnologia que eu vou dispor, eu consigo talvez ser mais efetivo uma vez que eu manejo todos esses fatores, tudo aquilo que influencia naquela percepção e posso ir mudando ao longo do tempo conforme eu vou usando essas intervenções. Além disso, quando nós pensamos em reabilitação, o paciente muitas das vezes coloca o nosso potencial de cura sobre eles e esquece que na verdade eles são um grande agente de mudança. Principalmente quando pensamos nos fatores comportamentais que englobam o que pode trazer de qualquer tipo de efeito, ou seja, o desfecho motor, por exemplo, do paciente, também depende do comportamento dele de exposição, ou comportamento de repetição, ou comportamento de estar disposto, estar ali pronto para agir, pronto para promover as mudanças, vai ser um ponto muito mais importante do que esse entendimento que a gente é o agente principal de mudança, tá? Nós então vamos entender que na nossa consulta, na nossa sessão, seria interessante o paciente ter desafios, ou seja, ele precisa ter alguma coisa a ultrapassar, ele precisa ter algo que seja de sua preferência ou de sua motivação para que ele avance dentro do tratamento. Além disso, aquilo que o paciente se interessa, ele acaba se envolvendo mais, certo? E acaba se interagindo mais, ou interagindo mais com a consulta, com o terapeuta e tudo mais. Então, quando nós utilizamos vários tipos de dispositivos, vários tipos de tecnologia, ou de modos em que o paciente interaja ou consiga ter maior interação dentro da consulta, dentro da sua reabilitação,
o que nós vemos ou que nós temos visto é maior resultado, rápido resultado, né, relacionado àquilo que antigamente nós tínhamos dificuldade ou demora para alcançar para com esses pacientes, certo? Quando nós pensamos também em questão de acesso, muitos dos nossos pacientes, às vezes, principalmente os de um nível social mais baixo, né, têm dificuldade de acesso, por exemplo, para as sessões, para consulta ou demora para chegar numa consulta. E se nós tivéssemos modos de atuação ou se nós tivéssemos instrumentos de intervenção em que estivessem mais disponíveis ou que o próprio paciente conseguisse já utilizar dentro da sua casa de uma forma mais acessível, de uma forma que também vai ter uma resposta positiva ou que pelo menos evitaria algo que prejudicaria ou que reforçasse os comportamentos e aquilo, né, os estímulos que promovem a cronicidade, que promovem percepção dolorosa e que promovem mudanças no corpo, mudanças no comportamento que vão levar a uma dificuldade na hora da reabilitação ou vão dificultar o processo de reabilitação. Bem, essas comparações são feitas para a gente entender um pouco mais sobre o que a gente tem feito e o que a gente pode fazer para com os pacientes através das terapias que nós temos, né? E através de outras terapias, sempre respeitando o que a ciência diz, sempre buscando evidências daquilo que pode ser proporcionado ou não por essas terapias e levando em consideração muito mais os mecanismos, os conceitos, né, pondo em prática e testando isso para justamente tentar abordar o paciente de uma forma mais assertiva, ok? Grande abraço a vocês, vejo vocês logo logo.